Diretoria libera dinheiro para fechar negócio. Todo mundo esperando que o Admar ia abrir a caixa e falar assim, ó, tem esses 10 jogadores aqui contratados. E falando aqui em reforço, falando em mercado, temos informações importantes para trazer aqui a você, amigo torcedor cruzmaltino, relacionada ao segundo reforço do Vasco nesta janela de transferências, e podemos falar o primeiro grande reforço, o primeiro reforço de peso, que é Nelson de Ossa. O Vasco da Gama encaminhou a contratação do meia colombiano Nelson de Ossa, tá, amigo torcedor cruzmaltino? O meia de 26 anos de idade, de acordo com informações aí do nosso grande amigo Lucas Pedrosa, nesta quarta-feira, Nelson de Ossa foi confirmado, está muito próximo de ser o novo reforço do nosso Vascão, tá? O meia que pertence ao Real Betis e tem passagens por clubes como Pachuca e Monterrey do México, tem um acordo verbal com o Vasco da Gama já há alguns dias, inclusive antes mesmo, né, da intervenção judicial, diante de todo o imbróglio do afastamento do presidente Pedrinho do cargo, né, de conselho de administração da Vasco da Gama SAF. Tudo isso tudo isso interrompeu, né, melhor dizendo, o prosseguimento das tratativas. Agora, porém, amigo torcedor, com o retorno do presidente Pedrinho ao comando, a queda da intervenção judicial, o negócio entre Vasco da Gama e Nelson de Ossa foi retomado, as negociações avançaram muito nesses últimos dias e o Vasco da Gama está muito perto de anunciar o meia colombiano. A oferta cruzmaltina gira algo em torno de 10 milhões de euros, tá? Que podem ser pagos em até 4 anos. O Real Betis exigiu as garantias financeiras ao Vasco da Gama, já que trata-se de uma operação de empréstimo até o meio do ano que vem. O Vasco enviou as garantias ao clube espanhol e agora, de fato, aguarda apenas o sim do Real Betis para o negócio ser sacramentado. As metas contratuais existentes no contrato, elas são muito fáceis de ser batidas. Então podemos falar que é um empréstimo com praticamente obrigação de compra. O Vasco da Gama ele coloca esse empréstimo nas negociações porque hoje, nesse momento, dia 15 de julho, não tem condições financeiras de comprar o jogador. Mas diante da iminente venda para Marcos Lamáquia, entende que já no meio de 2027 terá caixa e condições financeiras o suficiente para arcar com a compra dos direitos econômicos de Nelson de Ossa. Então foi diante disso que justamente, né, a diretoria cruzmaltina negociou esse modelo de empréstimo para que jogue para 2027 a compra, né, do jogador, o pagamento pela contratação do meia Nelson de Ossa. Então, nesse momento, a diretoria cruzmaltina aguarda apenas o retorno final do Real Betis para anunciar a contratação do meia colombiano. Uma excelente notícia. Nelson de Ossa está por um ok de ser o novo reforço do Vasco da Gama. Empréstimo até o meio do ano que vem, o acerto já está feito, um contrato até 2031 e agora o Vasco da Gama tem muito próxima a contratação do seu reforço de peso nesta janela de transferências. Ótima notícia nessa sua noite de quarta-feira. Nelson de Ossa é do nosso Vascão. Te anima, amigo torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. As coisas estão andando para o nosso Vascão. Vamos ouvir então o diretor executivo. Tá todo mundo esperando que o Admar ia abrir a caixa e falar assim, ó, tem esses 10 jogadores aqui contratados, mas não é o caso. E ele deu algumas importantes informações. Vamos começar falando sobre a contratação frustrada do Fernando Seabra, né? Foi até Curitiba, teve lá com o treinador do Curitiba e acabou que o negócio não andou e ele esclareceu sobre a questão da multa. Vamos ouvi-lo. Antes de mais, explicar que no processo de comunicação com o Curitiba, que é um clube que nós respeitamos bastante, e com o seu técnico, nós primeiro contactamos o clube a informar que iríamos contactar o seu representante para abrir uma possibilidade e falar de uma possível proposta. Como o tempo na altura, e até porque ele estava com contrato, estava treinando,
era curto, era pouco, era uma decisão que tinha que ser tomada rapidamente. Eu disponibilizei-me a ir a Curitiba falar com ele e apresentar uma proposta, aproveitando que estava em Curitiba também a negociar a forma de pagamento da multa, que nunca foi negociada. Nós sempre demonstramos desde o momento 1 ao Curitiba, com todo o respeito, que nós não iríamos negociar a multa, era a multa que queríamos pagar. Entretanto, internamente, o clube também vivia um momento diferente, para não dizer outra coisa, e a partir do momento em que houve uma intransigência do Curitiba em pagar à vista a indemnização, isto financeiramente não foi aprovado internamente e a negociação caiu. Tão simples quanto isto, não há muito mais história do que isto. Assim, me parece bastante claro de que ele tinha muitas amarras, né, Jean? Ele não podia fazer muita coisa. O cara chegou, olha, meu pai mandou comprar aqui 2 laranjas e 3 bananas. Eu só tenho dinheiro para 2 laranjas e 2 bananas. Não, amigo, eu só vendo se fosse. Cara, não tem jeito, cara. É a ordem do pai lá, como é que eu vou dizer não, né? Mas ele me deu uma ótica para essa história do Fernando Seabra que até então eu não tinha. Que é a ótica que a multa é do cara que está quebrando o contrato. Sim. A multa é do Seabra. Ele que tinha que pagar, entendeu? Né? Ele me deu essa ótica. Ele me deu essa ótica, sabe? Eu poderia combinar com o Seabra algo que me parece que isso deve ter acontecido e o Seabra ir lá falar com Curitiba, porque a multa não era do Vasco. A multa é pela quebra do contrato do Seabra. É diferente de você comprar um jogador, sabe? Pelo menos eu parei para pensar sobre isso hoje, sabe? E eu acho que em algum momento isso faz sentido. Bom, agora falar sobre um problema, né? O Pedrinho, que ficou do lado de fora aí durante um período. Será que atrapalhou muito a ausência do presidente no comando do Conselho de Administração? O Admar Lopes respondeu. Eu não estou capacitado para responder a questões jurídicas, como devem entender. O que eu posso dizer é que eu, como diretor de futebol do Vasco, não percebi se iríamos ficar um dia, uma semana, um mês, um ano sem presidente, e isto, obviamente, como devem imaginar, causa uma incerteza muito grande. Havia, antes da intervenção e do afastamento dele, ou da suspensão dele, havia um plano bem definido, estruturado, e durante o afastamento dele ele não participou em absolutamente nada. E vocês, como devem imaginar, um clube que não e um diretor de futebol que não pode falar com o presidente, não é agradável, não facilita absolutamente nada. Mas vocês, como são ótimos jornalistas e ótimos investigadores, podem perguntar ao mercado, podem perguntar aos empresários, aos jogadores, aos treinadores, se ajuda num convencimento de apresentar um projeto desportivo e uma estabilidade institucional a situação que ocorreu. Vocês fazem essa pergunta aos técnicos, aos jogadores, aos empresários, aos meios, eles vão responder e vocês vão ter algo mais concreto, alguém do mercado, não da minha visão, que a minha visão é um bocado condicionada aqui dentro do Vasco. Parece bastante claro que realmente o problema não é nem o Pedrinho, mas a briga interna do Vasco atrapalhava demais. E isso é um motivo para a próxima pergunta, porque ele passou a ter necessidade de um aval para absolutamente contratar. Compra, empréstimo, opção de compra, tudo tem que passar por alguém. Até que ponto isso atrapalhou, hein, Admar? O que foi passado pela diretoria, pelo Conselho de Administração, pelo Presidente, por todo mundo que está acima, primeiro, uma vontade muito grande em tentar melhorar a equipa, e nós estamos atentos ao mercado, e segundo, estrategicamente, até por questões financeiras, orçamentárias e institucionais, que eu não sei responder a tudo isto, foi-me pedido para esperar um pouquinho, num determinado momento, e que nós não iríamos ser muito agressivos neste primeiro momento da janela, porque as coisas nos próximos tempos podem alterar do ponto de vista financeiro. E eu estou à espera de que haja um ok, mas de qualquer das maneiras isso não significa que nos próximos dias ou nas próximas semanas possa haver alguma novidade. Agora, não esperem que o Vasco, de um momento para o outro, vá comprar jogadores de uma prateleira muito alta,
de 20, 30 milhões e o Vasco não vai ficar milionário do dia para a noite. Simplesmente pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para a nossa estratégia na janela, não esquecendo que a janela é longa, termina no dia 10 de setembro. Por isso, nós estamos atentos a isto, vamos tentar jogar um bocadinho também com o tempo e esperando que financeiramente tenhamos a oportunidade de ir buscar jogadores que nos possam realmente ajudar. Eu acho que essa é a declaração que mais desagradou o torcedor, né? O fato dele deixar bastante claro de que o Vasco não está nadando em dinheiro, de que foi pedido a ele para segurar um pouquinho, e que a janela é longa até dia 10 de setembro, e que pode ser que mais à frente a situação financeira melhore. A meu ver, acho que isso é estratégico. Não dá para quem está em RJ, para quem está sob intervenção com um hot dog lá dentro, você chegar bastante claro e dizer, não, agora nós vamos contratar todo mundo. Eu acho que é até um pouco estratégico mesmo para o mercado entender, porque eu não tenho dúvida nenhuma, Jean e Sérgio, que muitos empresários ainda têm dúvidas sobre a situação jurídica do Vasco. Muita gente ainda deve perguntar, vem cá, esse efeito suspensivo aí, como é que é o esquema? Tá valendo? Pô, não tem chance de caçar de novo, não? Porque assim como nós e como torcedor, o empresário de futebol, ele não entende a profundidade disso. Então, de repente, para o Admar, hoje é muito mais fazer esse trabalho paralelo, o próprio presidente Pedrinho, entrar em contato com os empresários, com as pessoas do futebol e dizer, ó, tá tudo ok, a gente vai andar, pô, recebemos a intimação da juíza para a gente ter um limite aí, a partir daqui começar a gastar. Eu acho que é um pouco isso, mas que é meio desestimulante ouvir isso, né, Jean Faísca? Vamos lá. Quando eu falei que eu ia ser impopular, o Emerson Rocha gosta disso, ele adora. Você impopular. Adoro. Tamo junto, Emerson Rocha. Aqui, ó. Coraçãozinho. Falando nisso, galera, eu preciso de 7.500 likes. A gente já ganhou 1.200 likes. Eu preciso ganhar mais 1.000 likes. A gente precisa de 7.500 likes nessa live aqui hoje à noite. Vamos lá, Flávio Dias. Eu saio no mercado para comprar algo. Eu não posso avisar o mercado que eu tô com dinheiro. Eu sei disso. Estratégia. O Lamáquia chegou para a galera e disse, olha aqui, ó, vocês não vão me sair falando que nós estamos com dinheiro, porque daí o jogador que custa 8 vai custar 12. O que custa 5 é normal, é do mercado isso. É do mercado. Tem uma coisa, você tá fechado ainda, Jean. Aí a CBF também vai olhar, mas vem cá, vocês estão já fazendo o que aí, cara? Como é que aí é complicado, né? Sim. Só que assim, ó, então, eu vou ser bem sincero, eu sou sempre limpo aqui. Então nem dá entrevista. Apresenta os dois e aqui, ó. Vambora. Apresenta os dois e vai embora. Porque hoje, cara, isso aí brocha o torcedor. Brocha. Fica todo mundo aqui, ó. Porque é a entrevista da austeridade. Ele só faltou usar austeridade. Se ele usa austeridade, tinha um suicídio coletivo. Só faltou isso. Ele falar austeridade. Não, estamos aqui com austeridade, que não podemos gastar, que a gente sabe a história. Cara, isso aí o torcedor já tá de saco cheio, Admar. Todo mundo já sabe, não precisa repetir isso aí. Isso aí já deu. Eu entendo, Flávio. Tem o Jean jornalista e o Jean torcedor. O Jean jornalista entendeu como uma estratégia. Ok. O Jean torcedor não aguenta mais essa resenha. Não aguenta. O torcedor que hoje à tarde quis ficar deprimido, chato, pé da vida com a declaração do Admar, ele tem todo o direito de ficar. Porque eu não aguento mais. Porque foi colocada uma carta lá, foi anexada uma carta, que as negociações, foi a pergunta do Joel Silva, inclusive. Foi ou não foi, Sérgio? Foi o Joel, né? Foi o Joel. Foi colocado lá na carta que a hora que cair a liminar, ou fosse suspensa a liminar, contratações, dinheiro, e vamos. Aí na primeira coletiva do Executivo, não, a situação do Vasco é essa, eu vou trabalhar com o dinheiro que eu tenho. Pô, Flávio, na boa, Flávio. Eu entendo o torcedor. Essa aí eu vou livrar a cara do torcedor, porque tá difícil aguentar essa resenha no Vasco. É uma resenha chata. Desculpa, é uma resenha chata. Informação importante, Wilfried Zaha, atacante da Costa do Marfim, 33 anos de idade, e uma história dentro da Premier League, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco foram procurados nos últimos dias por Pini Zahavi, representante do atleta. O Zaha é muito bom jogador. Na época de Crystal Palace deixou excelente impressão. É bem verdade que já não vive o melhor do seu momento.
Chegou a jogar recentemente no Lyon e também no Galatasaray. E na última uma temporada e meia esteve emprestado ao Charlotte FC. Nesses 6 primeiros meses de 2026, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências na Major League Soccer. Na temporada passada, também pelo Charlotte FC, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, muita velocidade, dribles e agora finalização. Acho que seria titular em vários dos clubes de futebol no Brasil. Seu salário nos Estados Unidos, R$1.200.000. E o Galatasaray não deve impor muitas dificuldades nas tratativas para a liberação do atleta. A pergunta que fica para você: você conhece o Zaha? Ele caberia no seu time do coração? Pode ser o jogador de velocidade que vários dos clubes brasileiros buscam? Tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Fala galera, hoje tem mais um vídeo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o seu like e compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão, por favor, que assim nosso vídeo será recomendado para mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!